Irmãos, bom dia. Nós faremos leitura neste momento na carta aos Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Nós faremos leitura de todo o capítulo. E a palavra de Deus diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus.
E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Eterno Deus, nosso Pai, Pai, nós estamos perante a profundidade da Tua sabedoria, das Tuas riquezas para conosco, e nós te suplicamos a graça do entendimento e da compreensão da Tua palavra. Abre-nos, pois, Tu mesmo as Tuas Escrituras e desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, juntamente com toda a plenitude de fé, para crermos nela, de esperança para sabermos que ela é uma realidade que está no nosso futuro. Dá-nos, Senhor, pois a Tua graça neste momento. Perdoa os nossos pecados e purifica-nos perante os Teus olhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos discorrido a respeito do tema da esperança. E aqui no versículo 19, nós lemos que Deus introduziu uma esperança superior. Eu quis ler todo o capítulo, porque Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, para nos falar a respeito dessa esperança superior, Ele revelou ao escritor desta carta a origem dessa esperança. Desde Abraão e desde a piedade de Abraão, o Senhor veio trazendo progressivamente uma revelação a respeito desta esperança superior. Nós temos ouvido que a esperança é algo que Deus colocou nos nossos corações quando nós recebemos a Cristo Jesus como Salvador, porque Ele é a esperança. Ele trouxe da parte de Deus o conhecimento de Deus e a esperança com relação a toda a nossa existência, revelando-nos
a nossa própria origem, a nossa própria razão de viver e a nossa esperança com relação ao futuro. E aqui, Deus, Ele nos consola a respeito da verdadeira realidade das coisas, revelando-nos a riqueza da sua sabedoria e a riqueza da sua glória em Cristo Jesus, abrindo o seu coração para conosco, para falar que a vinda de Jesus Cristo ao mundo, ela teve toda uma programação, um projeto na eternidade, e que Deus começou a mostrar desde a criação. Quando Deus chamou Abrão e depois Abraão, Deus lhe disse que a sua descendência seria uma bênção para todas as famílias da terra. E nessa promessa estava exatamente a vinda daquele sacerdote que Deus mostrou para Abraão na pessoa de Melquisedeque. Melquisedeque não era uma pessoa comum. Ele foi alguém sobrenatural que revelou não apenas o poder e a santidade e a justiça de Deus, mas revelou também o sacerdócio do próprio Filho de Deus. E o interessante é que esse episódio envolveu uma das práticas que nós fazemos diante de Deus todos os domingos, que é a entrega dos nossos dízimos. E ainda há aqueles que dizem que dízimos é coisa do Antigo Testamento e não do Novo. E eu conheci um pastor presbiteriano que ensinava isso. Que nós hoje não somos devedores a Deus dos dízimos. Aqui nós temos Jesus Cristo, do Novo Testamento, recebendo dízimos de Abraão, lá no Antigo Testamento. Aqui está a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento com relação ao dízimo. Mas esses dízimos que Abraão entregou a Melquisedeque, ou seja, ao Senhor Jesus Cristo, eles não eram uma prática normal, porque isso foi antes da lei. Foi uma expressão da fé e da dependência de Deus com relação à provisão de Deus. E essa provisão visível, material, que foi demonstrada nesse ato de fé de Abraão, estava se referindo à provisão maior de Deus com relação a todos nós.
E nos é dito aqui que toda essa revelação de Deus com relação a essa aliança superior faz parte do amor e da graça de Deus para com toda a sua criação, não apenas com os homens, mas com a criação de maneira geral, como Paulo escreveu aos Efésios. E nós estamos aqui hoje, nesta manhã, e continuaremos aqui, segundo a vontade de Deus, tanto como objetos dessa esperança, como testemunhas dela. Porque é por causa dessa esperança superior que nós existimos e é nela que nós nos movemos. E aqui nos é dito que essa esperança, ela é fruto de um juramento que Deus pronunciou com relação ao seu Filho a nosso favor. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. O sacerdócio de Melquisedeque, ele é diferente em termos de qualidade, em termos de excelência, em termos de durabilidade, porque é para sempre. Jesus Cristo, segundo a revelação da palavra de Deus, aqui mesmo nesta carta aos Hebreus, quando ele se apresentou para ser o nosso sumo sacerdote para sempre, ele disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. E ele também apresentou perante Deus o seu corpo para obedecer aos interesses de Deus com relação a nós. Um sacerdote sem pecado, justo, perfeito, aceitável diante de Deus, aceitável perante a justiça de Deus, perante o tribunal de Deus, para interceder por nós, para ser o nosso fiador, como disse Jó, para ser o nosso redentor, conforme uma aliança feita pelo próprio Deus. E aqui diz no versículo 26, que com efeito nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Um sumo sacerdote acima de todas as coisas e de toda a criação, acima dos anjos, igual a Deus, que não tem necessidade, continuando a leitura, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas,
quando a si mesmo se ofereceu. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós somos instruídos, nós somos ensinados de que os elementos simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que foram dados por nós. E ali, nós tomamos pela fé esses elementos sem saber exatamente qual é a proporção das bênçãos de Deus que cada um está recebendo. Mas tendo a convicção de que Deus está presente, nos abençoando, nos alimentando, nos santificando, trazendo sobre nós transformação, libertação, livramento e cura. E sabendo antes e acima de tudo que nós estamos celebrando um sacrifício que foi feito uma vez por todas, definitivamente, porque foi um sacrifício perfeito. Não precisa ser repetido. E foi um sacrifício vicário, isto é, substitutivo, foi feito em nosso lugar. E Deus aceitou esse sacrifício. Versículo 28 diz, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Para sempre. Para sempre é a palavra usada com relação ao sacerdócio de Melquisedeque, porque ele não teve fim de dias, não teve início e nem fim de dias. Era a perfeita representação do sacerdócio de Cristo. E o versículo 25 diz que por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Aqui está o eixo em torno do qual se move não apenas este capítulo, mas toda esta carta e toda a Bíblia. Jesus Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós poderíamos, se pudéssemos penetrar toda a profundidade da sabedoria de Deus, nós poderíamos ficar simplesmente extasiados diante dessa realidade, adorando a Deus na beleza da sua redenção, sem palavras, derramando lágrimas de alegria perante essa realidade que nos cerca, que nos atingiu, que se apropriou de nós, que nos pertence para sempre. Mas nós temos os nossos deveres de hoje e de cada dia que nos absorvem,
que nos preocupam, que tomam o nosso tempo, que às vezes nos trazem frustrações, temores, preocupações. Mas o desejo do meu coração é que nesta hora e a partir desta hora nós pudéssemos viver cada instante em todo o tempo com essa visão, com esse pensamento, com essa convicção, essa aliança superior, com essa esperança superior que está sobre nós, que pervade o nosso ser de forma completa, que nos move, que nos sustenta na fé, que nos une a Deus em Cristo Jesus de maneira orgânica e de maneira eterna. E que nós pudéssemos viver em todo o tempo, ininterruptamente conscientes dessa realidade. Porque essa aliança superior que Deus fez questão de nos revelar e nos conceder, ela é a nossa vida, ela é a vida eterna que está em nós. Ela nos une a Deus em Cristo e traz da parte de Deus para os nossos corações toda a realidade da glória de Deus, do reino de Deus, da pessoa de Deus. Essa esperança, que é uma convicção, é Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, superior esperança. A presença de Deus habitando em nossos corpos, em nossas mentes, em nosso coração, de forma atuante, de forma dinâmica, produzindo em nós, pela eficácia do próprio Deus, os frutos do Espírito Santo. Alguém já parou para pensar por que é que nós somos crentes? Alguém já teve a experiência de tentar ascender, subir aos céus, ao trono de Deus, para de lá olhar para si mesmo? Você já se viu como o objeto da graça, do amor e do poder de Deus? Você já se viu como filho de Deus? Você já se viu em Cristo Jesus como Deus te vê? Isso muda tudo. Muda tudo.
Nós não somos simplesmente seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, porque isso todos são. A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Deus, em Cristo Jesus, e assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós somos coparticipantes da natureza de Deus. Será que isso é uma verdadeira realidade na minha vida, na sua vida? Todos os dias? O tempo todo? Isso muda tudo. Quando uma pessoa diz que é crente, mas não vive de acordo com essa realidade, ela está enganada. Está se enganando. Nós somos objeto e fruto de uma aliança que a Bíblia chama de esperança superior. Superior pela maneira como ela foi feita, como ela foi promulgada e como ela foi realizada na pessoa de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Em nosso favor, em meu favor, em seu favor. Para que agora nós possamos viver no poder de Deus, para a glória de Deus, vidas diárias que agradem a Deus. A Bíblia diz que nós devemos viver para o inteiro agrado de Deus. Se nós pensarmos no sentido, no significado dessas palavras, nós vamos chegar à conclusão de que isso é impossível para nós, vivermos para o inteiro agrado de Deus. Nessa natureza caída, isso é absolutamente impossível. Mas querem saber da verdade verdadeira? Aqueles a quem Deus redimiu pelo sangue do seu Filho, Ele vê assim. Ele nos vê vivendo para o seu inteiro agrado, porque Ele nos olha através da vida de Jesus Cristo. E a vida que Cristo viveu, satisfazendo plenamente a justiça de Deus, vivendo para o inteiro agrado de Deus, essa vida de Jesus Cristo nos é atribuída e nós somos vistos por Deus através dela. Nós vivemos a vida de Cristo Jesus, porque todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus é filho de Deus, e Cristo vive nele, Deus vive nele, o Espírito Santo vive nele, o nosso corpo é santuário, é a habitação do Deus vivo. E o sangue de Jesus Cristo vai nos purificando de todo o pecado. E toda vez que nós pecamos, o Espírito Santo nos convence de pecado, nós confessamos os nossos pecados,
somos purificados pelo sangue de Cristo e a comunhão com Deus permanece, porque Ele é fiel e porque Cristo habita em nós. Esperança nossa, esperança superior, nos dada de uma vez para sempre de forma definitiva e completa. Porque Jesus Cristo pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E a palavra Melquisedeque é rei de justiça e rei de paz. Justiça e paz. E a Bíblia diz que a justiça e a paz se beijaram. E isso em nós, pela realização do próprio Deus. Não é romântico? Deus é romântico. Ele nos revelou o seu amor eterno e provou esse amor, fazendo de nós objetos dessa superior esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.